Olá, bom dia no nome de Jesus. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Na sua rede social, falando com você sobre as coisas de Jesus. Pois é, eu fiquei nos últimos 15 dias aqui em casa, recebendo a visita maravilhosa do meu primo e da minha prima que vieram do Brasil, o Arnaud e a Patrícia, que passaram comigo aqui e com a Lucy dias especiais. E nós pudemos, nesse período, além de lembrar das coisas familiares, compartilharmos as coisas do Espírito Santo de Deus, que é aquilo que nos edifica. E posso dizer para vocês que foi, com certeza, para eles também, mas mais para mim e para a Lucy, um tempo de muito aprendizado. E nós chegamos a várias conclusões, porque Deus nos mostrou que temos muitas coisas em comuns naquilo que nos leva na presença do Espírito Santo de Deus. E eu queria compartilhar algumas coisas com você. Quando eles chegaram aqui, eu tive uma palavra de Deus muito forte, uns 2, 3 dias antes deles chegarem, que dizia assim: não compre feito, faça você mesmo. Mas por que isso, não compre feito, faça você mesmo? Porque também, através de uma inspiração de um amigo meu lá da cidade de La Corunha, um cristão também muito forte, um homem de Deus, ele colocou alguns vídeos, aliás, ele tem colocado vários vídeos semanalmente de várias pessoas. Ele colocou um vídeo que dizia a respeito do rei Davi, que dizia a respeito a uma série de coisas, e eu, quando olhei aquilo, o Espírito Santo me tocou de uma forma tão forte, falou: vai buscar na palavra. Não compre feito, faça você mesmo. Dessa maneira o Espírito Santo falou comigo. E eu fui buscar aquela história do vídeo colocado na rede social de um amigo meu, que eu vi, e ao ouvir esse corte, esse pedacinho, eu falei: não, o Espírito Santo me constrangeu o meu espírito, e o Senhor me disse: não compra feito, faça você mesmo. E eu fui estudar e estudei. E agora, depois que os meus primos foram embora ontem, eu tive a coragem de sentar na frente do Senhor e falar: Pai, me ajude a fazer algo mais forte, mais substancioso, uma comida mais forte, não só um leitinho fraco, mas uma feijoada espiritual, para que eu possa compartilhar com as pessoas. E o Senhor Jesus me levou para algo interessante. Jesus disse assim: aparecerão nos últimos dias obreiros fraudulentos, aparecerão falsos cristos, aparecerão falsos profetas, aparecerão falsos apóstolos, aparecerão falsos mestres. O que você está querendo dizer com isso, Renato? Que aparecerão 5 ministérios falsos. Aquilo que nós estamos tão preocupados. Os obreiros fraudulentos são os pastores que trabalham na obra e que são fraudulentos, utilizam a obra para tomar alguma atitude que nós vamos ver. Jesus estava nos avisando. Jesus falou que os falsos cristos, aqueles que são os evangelistas atuais, nós temos que tomar cuidado com eles. Falou dos profetas que trazem profecia, porque todos dissemos que um povo sem uma palavra profética vai cair. Também disseram dos apóstolos que trazem, edificam novas igrejas, novas coisas, e também os mestres que trazem o ensino. Ou seja, Jesus disse: aparecerão um bando de pessoas que vão valorizar muito mais o eu, a antropologia, o centro da pessoa, o jejum, o sacrifício, aquilo que se autovaloriza, do que a minha presença. Jesus disse: eles vão fazer sinais e maravilhas como eu fiz, eles vão ter palavras lisonjeiras, vão tocar o ouvido, vão gerar comichões nos ouvidos das pessoas e vão trazer novas filosofias. Essa é linda, que são, nada mais é do que o amor ao saber. Todos nós hoje estamos com uma sede tremenda do saber. E essas pessoas, esses obreiros fraudulentos, esses falsos cristos, esses falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, eles estão sabendo disso porque são permitidos para Deus, para esse tempo, que nos últimos tempos iriam acontecer, que eles estão preparando algo muito grande. São doutrinas que tentam anular, presta bem atenção, a graça de Deus, desvalorizar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque quando eu valorizo o eu, quando eu coloco novos ensinamentos, trago a medicina, trago a ciência para junto do evangelho, faço uma mescla disso, eu começo a mexer com as pessoas. Jesus disse: eles aparecerão.
E outra coisa, eles querem firmar-se no nosso meio para nos manter cativados, porque eles querem entrar, eles vêm com palavras sutis, falam com você, falam comigo, falam com meus primos, falam com esse amigo de Corunha de uma forma sutil. Depois nós abrimos a guarda, eles entram na nossa casa, eles entram nos nossos corações e nos mantêm presos, cativos. E Jesus disse, presta atenção, porque eles são lobos ferozes disfarçados. E o que o Senhor disse para mim desde o começo do ano? Renato, esse é o ano para você tirar disfarces. Me ajude a tirar disfarces. Então, eu vou continuar em cima dessa palavra, batendo muito forte, porque eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não compre feito, faça você mesmo. Por que isso? Porque o próprio apóstolo João disse assim, isso eu estou escrevendo para vocês sobre aqueles que os enganam. Ou seja, Jesus disse que aparecerão e que nos enganarão. Vão utilizar os 5 ministérios da igreja: pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, todo com a finalidade de nos manter presos e de colocar heresias e nos levar para longe do Senhor Jesus. Sabe o que disse Tiago? Tiago disse, cuidado com o discurso deles. Sabe o que disse Paulo? Paulo disse, não os deixe enganar. A conversação deles é tão tremenda que vão desvirtuar os teus bons costumes. Judas disse assim, nós temos que lutar com eles de uma forma muito grande, porque eles são escarnecedores, eles vão tirar a tua carne. E o próprio apóstolo João disse assim, são anticristos que Jesus avisou, e eles são dos nossos. São 5 ministérios, ou seja, são pastores bonitinhos que estão aparecendo na televisão com ideias de tudo, pastores agradáveis que fazem você rir, pastores lindos, mas nós estamos perdendo atrás da sutileza, da filosofia dessas pessoas que não estamos prestando atenção. Esse meu amigo postou algo tão sério que anulava a graça do Senhor Jesus, mas era bonito. Eu quando ouvi, achei bom a primeira vez, na segunda vez falei, não é possível, fui buscar na palavra. Então, o que Deus está querendo? Ele quer que você pare de comprar feito e faça você mesmo. Mas o que é fazer mesmo? O que significa fazer eu mesmo? Você tem que entender uma coisa como cristão. Você tem que entender que existe há sobre nós uma unção de conquista, há sobre nós o Espírito Santo de Deus que veio, está sobre mim, está sobre você. O Espírito Santo habita em nós e ele é o Espírito da verdade, ele é o nosso consolador, ele vai nos lembrar de todas as coisas e como diz a palavra, presta atenção, nós não precisamos de ninguém para nos ensinar as coisas. Nós só precisamos ter o Espírito Santo em sintonia com a minha e com a sua vida. É a única coisa que o Senhor exige de nós é que nós estejamos em sintonia, tenhamos uma vida santa, reta e justa para não entristecer o Espírito Santo. E se você tiver isso, a unção do Espírito Santo está sobre você, você não precisa fazer isso. Você tem que ver os frutos dessas pessoas, as quais estão falando conosco para você, mas os frutos às vezes é meio complicado, mas a Bíblia tem uma sutileza que diz assim, prestem atenção, eles distorcem o evangelho, eles distorcem a graça. Nós estamos chegando num tempo onde a valorização do eu está tremenda. O poder de Deus, a força de Deus, ela está querendo ser anulada. Onde eu faço, ou seja, a graça está sendo anulada. Presta atenção, nos últimos tempos, diz Jesus, diz Tiago, diz Paulo, diz Judas, diz João, nos últimos tempos eles virão e já estão aí e são dos nossos. Cuidado com aquilo que você está vendo. Não compre tão feito, faça você mesmo, você tem a unção do santo na sua vida. Isso é que significa. Jesus diz assim na palavra dele, não sejam companheiros dessa gente. O que é ser companheiro? É você ficar assistindo os vídeos desse pessoal, é você ficar só se alimentando de ofertas que tem na internet, ofertas que tem nas suas mídias sociais. Vá para a palavra, busque a palavra, gaste tempo com o Senhor Jesus. Eu passei 2 semanas orando, conversando com meu primo, com a minha prima, com a Lucy, nos discutindo, falando, nos edificando para poder ter a capacidade espiritual de falar com você, porque eu estou falando aquilo que os apóstolos falaram, aquilo que Jesus falou e o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu dou graças a Deus por ter visto esse vídeo, ter visto e escutado isso. Existem hoje, segundo o meu primo, os mestres especiais no Brasil, pessoas que estão colocando doutrinas maravilhosas, coisas lindas, mas o meu primo disse, mas eles são mestres.
Jesus diz, cuidado, são falsos mestres. Nós não temos que ter falsos mestres, porque os falsos mestres falam exatamente aquilo que nós queremos ouvir. O falso pastor, o falso profeta fala paz, quando era paz. O pastor fraudulento, ele te traz palavras vãs, mas te entrega cativo, porque fica vendo tudo que acontece na sua casa, depois te joga na cara, te mantém preso. São os últimos tempos. Então você tem que entender e você tem que conferir tudo isso que estão te falando na palavra. Eu vou falar algo sério que o Senhor me disse que está na palavra. Nós temos que ser mais nobres, porque temos que ser mais nobres como os crentes de Bereia, que quando as pessoas falavam, os apóstolos falavam para eles, eles iam conferir na palavra do Senhor se aquilo que estavam falando era verdade. Confira na palavra. Peça para o Espírito Santo, é isso que eu estou fazendo, é o correto? Esse sentimento que eu estou tendo, conforme, fale comigo, porque senão você vai ser levado por todo vento de doutrina, você vai ser como uma criança ingênua e em vez de comer feijoadas espirituais, você vai ficar tomando leitinho. Até quando? Pare de comprar. Você e eu temos tido pastores, profetas, mestres, evangelistas, que são os nossos ídolos, que nós ficamos, ai meu Deus, eu caí na garra de apóstolos fraudulentos, eu perdi igreja, eu perdi pessoas. Tive que depois vir aos pés do Senhor e pedir desculpa pela minha falta de maturidade na palavra, porque se eu tivesse visto e analisado, eu teria visto que eram obreiros fraudulentos. Isso é até um livro que eu estou escrevendo, mas não vem ao caso. Mas então, em nome de Jesus, que você e eu aprendamos a fazer isso, a não comprar feito, mas fazer, analisar essas pessoas que estão falando, analisar o que estamos vendo e entender, acima de tudo. Se você esquecer de tudo isso do vídeo hoje, tudo bem. Mas não esqueça uma coisa, você tem na sua vida uma unção de conquista, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida que vai te orientar se aquilo que está acontecendo com você é bom ou não é, se aquilo que você está vendo é bom ou não é, é verdadeiro ou não é. Cuidado com as vãs filosofias, cuidado com as palavras lisonjeiras, cuidado com as gracinhas, cuidado com a mistura de ciência com o evangelho com ciência. Cuidado, o Senhor está dizendo, os 5 falsos ministérios. O Senhor está deixando muito bem claro, cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas, cuidados com os anticristos, com os evangelistas e cuidado com os pastores. Então estou perdido? Não, você não está perdido, você tem unção do santo. Peça para o Senhor Jesus que Ele vai te orientar e vai te dar a palavra, porque o Senhor não deixa nada oculto que não venha à luz. E o Senhor vai te mostrar, como tem mostrado para mim, como tem mostrado para o meu primo, para minha prima, para a Lucy, nesses 15 dias que nós ficamos aqui, nos reforçando espiritualmente e podendo compartilhar isso, que a dependência nossa do Espírito Santo deve ser total nos dias de hoje, como diz a palavra. Que você possa ser edificado com essa palavra. Toma cuidado com os lobos vorazes, como disse Jesus. E ele deixou muito claro, não se deixe escravizar por ninguém. Não tenha apóstolos preferidos, profetas preferidos, mestres preferidos, não tenha evangelistas preferidos, pastores preferidos. Tenha o único que é digno de toda adoração, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Se gostar, passa para frente no nome de Jesus. Amém.